casa de Deus. Que bom que vocês escolheram estar aqui, apesar do frio, né, no Dia dos Pais. Que o sermão que foi escolhido hoje, a mensagem possa vir de encontro com cada um aqui. E que a gente saia bem melhor, né, nessa noite, amém? Amém. Eu estava pensando, né, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu pensei assim, na última vez que eu preguei, aqui eu preguei no Dia das Mães, e agora eu estou pregando no Dia dos Pais. E eu falei, a gente nunca deve dizer nunca na vida. Porque eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu falei, nunca vou pregar no Dia das Mães, e eu também nunca vou pregar no Dia dos Pais, né? E cá estou eu. Então que Deus me abençoe essa noite para trazer a mensagem para vocês. Amém. O Dia dos Pais é dia feliz, né, para alguns, para outros não tão bem, né? Alguns conseguem ainda ter o pai em casa, tem outras pessoas que felizmente não têm o pai, devido talvez a um falecimento, ou por não ter crescido junto com o pai. E pensando nisso, veio muito o assunto da ausência, né? A ausência de um pai na vida de uma pessoa. E antes de eu escrever esse sermão, eu comecei a pesquisar bastante sobre esse assunto. E aí fala assim que a ausência do pai pode trazer consequências negativas, tanto no período infantil quanto na fase adulta. Um dos tópicos numa pesquisa que eu fiz, fala que a pessoa normalmente que ou perdeu o pai na infância, ou que só foi criada pela mãe, pela tia, mas que não teve o pai presente, tem até uma frase que eu ouvi, né? Filhos órfãos de pais vivos, né? Que o pai é ali, mas o pai não é presente na vida da criança. E fala que isso pode despertar alguns problemas na criança. Por exemplo, o medo da perda. Por exemplo, a pessoa não cresceu com o pai, ou ele abandonou, ou ele morreu, e aí quando a criança vai crescendo com aquilo, até na vida adulta, ela tem medo da perda, ela tem medo da morte, ela tem medo de perder pessoas próximas, porque ela já perdeu o pai dela, aquela figura de autoridade que ela tinha. Então ela cresce com aquela ideia que ela tem medo de perder alguém. Um outro tópico também é procura por figura masculina. Normalmente isso acontece mais com mulheres, né? Mulheres que não crescem com os pais. Devido à ausência masculina em casa, às vezes ela cresce e ela quer se envolver com um homem, ela busca, né, aquela imagem, não como um pai, né, mas um namorado, para preencher aquela figura masculina que ela não teve. E teve muitas mulheres, meninas, jovens, que às vezes até na pesquisa falou que se submetem a relacionamentos abusivos ou tóxicos, mesmo que não estejam tão felizes naquele relacionamento por medo de perder. Elas às vezes estão num relacionamento que não está bom, mas só dela pensar que ela vai ficar sozinha ou que ela vai ser abandonada, aquilo já faz ela ficar naquele relacionamento devido ao medo, né, da perda. E o outro também é a desconexão pessoal, que é o contrário. A pessoa ela nem prefere se envolver com alguém, porque tem medo da decepção. Então a gente vê que a ausência do pai parecendo uma coisa normal, e realmente mas acaba acarretando alguns problemas na infância e que a gente acaba infelizmente levando na vida adulta. E eu né, infelizmente faço parte do time também. Minha mãe foi a mãe e o pai de casa, né, até o momento que eu vivi com ela. Minha tia também, hoje também é a mãe e o pai de casa. Porque meu pai eu vi ele poucas vezes, eu via ele só nas minhas férias, e não era sempre que eu conseguia ver ele, quando via ele ficava distante, né? Da lembrança que eu tenho, a gente não tinha muito contato. E aí eu pensei, nossa, o que será que eu vou pegar no Dia dos Pais, né? Aí eu pensei, na vida infelizmente eu não tive um exemplo bom de pai, mas hoje, gente, graças a Deus, a gente tem um Deus maravilhoso que cuida da gente, amém, que é o nosso Pai Celeste. E é dele que a gente vai falar essa noite. E o primeiro tópico que eu dividi esse sermão é Deus, o Pai que disciplina. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 3,19. Lá no finalzinho da Bíblia. Antes de lermos, vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Senhor meu Pai, neste momento eu peço que o Espírito Santo possa estar aqui nesse momento. Que eu não fale de mim, que eu não fale para vangloriar em nada, mas que eu faça para glorificar o seu nome.
que o Senhor possa estar presente, que todas as preocupações e distrações fiquem de lado e que o Senhor possa nos usar para trazer a mensagem da melhor forma possível, de uma forma clara e que nos ajude. Perdoa nossos pecados, nossas faltas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 3,19 diz assim: Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, a disciplina, assim como o pai disciplina seu filho, Deus não é diferente. E quando vem a palavra disciplina, a gente já pensa naquela coisa de apanhar, aquela coisa da vara antigamente, né, das pessoas que hoje é muito pregado, muito ensinado, na verdade, que a educação da criança tem que ser na base da conversa, sem usar muita violência, sem dar tapa, sem ficar gritando, né, porque isso, querendo ou não, acaba dificultando, né, a saúde mental da criança. Então tem toda hoje em dia, uma psicologia para a criação da criança, né, para a gente tentar criar a criança de uma forma mais saudável. Mas eu também já apanhei de varinha, já. Eu lembro que uma vez, não sei o que a gente aprontou, lá eu e meus irmãos, a gente tem cara de quietinho, né, que a gente apronta quando é criança, e aí eu lembro que eu ajoelhei já no milho e no arroz e no feijão, de uma forma de castigo. Que negócio que dói, gente. Uma vez que eu fiz isso, nunca mais, né? Então, assim, hoje eu dou risada, aquela época foi ruim. Mas então assim, tipo, é difícil. Foi dolorido? Foi. Aprendi? Eu não lembro a situação que era, né? Porque a gente tinha aprontado alguma coisa. Só que, mesmo que foi uma coisa dolorida, era a forma que minha mãe tinha para ensinar alguma coisa pra gente, né? Era quando a gente aprender, talvez não fazer tanta bagunça, não ser teimoso. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente ouve muitos nãos de Deus na nossa vida. Às vezes Ele fala, não faça isso, não faça aquilo. E Ele não fala de uma forma para prender a gente ou para fazer a gente se sentir mal. Ele fala para a gente de uma forma para a gente fazer as coisas da forma certa, né? Como um pai que se preocupa com o filho, que às vezes a gente recebe uma bronca, um puxão de orelha e na hora a gente fica bravo, a gente não gosta, mas lá na frente a gente entende, né? Eu acredito que muitos de vocês já pegaram, nossa, minha mãe, meu pai me tratou de tal jeito, fez aquilo, mas hoje, graças a Deus, eu agradeço por ele me tratar daquela forma, né? E com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente passa por um momento difícil, às vezes Deus não responde, fica em silêncio, ou às vezes responde uma oração e às vezes a gente não gosta tanto da resposta de Deus, mas Deus lá na frente Ele vai mostrar. E se a gente não vai entender aqui nessa terra, lá na eternidade Ele vai mostrar pra gente. Então Deus, tudo que Ele faz, tudo quando Ele diz não, é um não com amor, é um não com propósito. Vamos abrir a Bíblia também em Hebreus capítulo 12, vamos ao versículo 11. Hebreus 12, versículo 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então esse é um dos versos que eu gosto muito da Bíblia, que me chama muita atenção porque é uma realidade. Fala que a disciplina, né, de início, ela parece ser algo, não é um motivo de alegria. A gente não gosta às vezes de ser disciplinado, de levar uma bronca. Só que lá na frente fala que a gente vai produzir o fruto daquilo, que aquilo mostra que foi algo bom pra gente. E Deus é a mesma coisa. Da mesma forma que talvez nossos pais, os responsáveis, quando a gente era criança, até na vida adulta, a gente leva um puxa de orelha, às vezes não é por maldade, é para ensinar a gente, porque Ele quer disciplinar, Ele quer que a gente consiga enfrentar as batalhas de uma forma mais leve. O segundo tópico é o Deus, o Pai que se preocupa. Vamos abrir em Mateus capítulo 6.
Mateus 6. Vamos ler do verso 31 ao 32, versículo. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aí vem aquele verso que a gente conhece, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então Deus, além de ser um Pai que disciplina, Ele também é um Pai que se preocupa com a gente. Às vezes a gente conversar, ou um pai ou uma mãe para conversar, e a gente às vezes se sente sozinho, abandonado, ou às vezes pode até ter o pai do lado, a mãe, só que às vezes a gente se sente às vezes sozinho, angustiados, preocupados. E assim como um pai se preocupa com o filho, ele quer o melhor para o filho, Deus também ele quer o melhor para nós. E ele se preocupa com a gente. Ele está disponível 24 horas, só que às vezes a gente não está disponível 24 horas para Deus. E a preocupação dele, ele sabe os nossos medos. E um verso que eu gosto, que não precisa uma Bíblia, está em Salmo 139, do 1 ao 2, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Ou seja, ele sabe das nossas ansiedades, das nossas preocupações. E por que será então que a gente se preocupa tanto? Como cristãos falam que a gente tem que ser os mais felizes do mundo, né? Porque a gente tem a notícia que a gente tem um Deus. Mas como a gente está aqui na Terra, a gente tem as preocupações, tem as ansiedades. Mas que durante a sua vida, até Jesus voltar, você se lembre que tem um Pai que se preocupa com você. Que Ele sabe dos seus problemas. E que Ele quer que você converse com Ele. Assim como você conversa com um amigo, com um pai, com uma mãe. Porque Ele quer que você deposite os seus medos, os seus anseios, que você confie nele, porque Ele se preocupa com você. E o terceiro tópico é o Pai, Deus, o Pai que está presente. Vamos abrir em Mateus, no mesmo livro, 28, capítulo 28, versículo 20. No finalzinho dele, ensinando-vos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Então aqui você vê que Deus, Ele prometeu estar conosco. Quando Jesus subiu até lá aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para a gente não ficasse sozinho, né? E esse tópico diz: o Deus que está presente. Talvez não foi na infância, se teve um relacionamento bom ou ruim com o pai, se tem um pai vivo ou não, mas talvez tenha sido uma pessoa que não teve contato com o pai, que talvez o pai não foi ver numa apresentação, numa formatura, ou que você nunca conseguiu dar Feliz Dia dos Pais devido à ausência, mas Deus é o Deus que está presente, é o Deus que nos ouve todos os dias. E será que a gente está disposto a ouvir Deus? Porque Deus ele sempre está presente, mas muitas vezes nós não estamos presentes para Ele. Então todos os dias a gente tem que orar e pedir a orientação do Espírito Santo para que a gente possa fazer o melhor aqui na Terra. Porque devido ao pecado a gente sempre está disposto, caindo em tentações. Só que Deus ele está lá para nos orientar. Ele está para disciplinar, é um Deus que preocupa, é um Deus que está presente. Amém. O quarto tópico é o Pai que nos ama. Muitas pessoas, como eu falei na questão da preocupação, tem muitas pessoas hoje em dia, não falam nem aqui na igreja, muitas pessoas lá fora que se sentem abandonadas, que às vezes não tem nem pai, não tem nem família, estão sozinhas, que se sentem abandonadas, que não têm amor e que não conhecem a Deus. E o nosso papel hoje é pregar o Evangelho. Às vezes a gente ser a igreja ou a Bíblia que a pessoa nunca leu na vida. E muitas pessoas têm essa às vezes, distorção de imagem, Eu já vi algumas pessoas relatando que
fala que acredita em Deus, que fala que Deus é o Criador, mas que não consegue enxergar Deus como um pai que cuida. Muitas dessas pessoas que relataram que não conseguem ter essa visão de Deus como um pai, são as mesmas pessoas que não conseguiram, às vezes, ter um relacionamento bom com o pai, ou que cresceram sem o pai. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, vamos ler do versículo 7 ao 8, que diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é um dos capítulos que eu mais gosto de Romanos, que fala sobre justificação pela fé e paz com Deus. Porque fala que dificilmente alguém morreria por alguém, mesmo que essa pessoa fosse digna, mesmo que fosse uma pessoa muito boa, dificilmente alguém morreria por ela. Mas Deus prova o amor morrendo por nós, sabendo que a gente é pecador, sabendo que às vezes a gente não deixaria Ele em primeiro lugar, sabendo que muitas pessoas no mundo iam odiar umas outras, que a gente ia ter muitas faltas com Deus, que não ia ler a Bíblia, muitas pessoas iam ter vergonha de Deus, e Jesus morreu mesmo sabendo dessas coisas, sabendo que a gente ia falhar, que a gente falha, que a gente acaba sempre voltando, às vezes não consegue se arrepender totalmente dos nossos pecados. Então, esse verso é muito bonito, pelo menos eu gosto muito dele, porque mostra que mesmo que a gente erre, Deus amou a gente antes mesmo de nós amarmos Ele nos amou. E aí vem a pergunta, será que nós reconhecemos esse amor de Deus? Será que a gente realmente entende isso na nossa vida? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Será que a gente que está sentado aqui essa noite, que está ouvindo essa mensagem, realmente conhece a Deus? Sente esse amor real? Porque será que a gente conhece o Jesus, conhece só do ouvir, mas não do viver? O que eu sei de Jesus é só o que o pregador fala aqui na frente, ou o que eu já ouvi da igreja, mas não é o Deus que eu conheço no meu secreto, quando eu estou sozinha, no meu dia a dia, na semana. Será que, como filhos, estamos retribuindo o amor desse Pai? Será que somos gratos realmente? Porque falar é uma das coisas mais fáceis que o ser humano pode fazer. Mas nas atitudes, nas pequenas coisas que a gente vê a realidade. Então, que se você tem essa dificuldade, ou talvez não tenha um relacionamento tão bom com Deus, graças a Deus a gente tem a porta da graça ainda está aberta, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa conversar com Ele e pedir amor, porque Ele é o amor, Deus é amor. Amém. Então, que a gente possa buscar sempre estar em conexão com a videira verdadeira. E o último tópico é o Pai que nos fez a promessa. Talvez hoje você já tenha se decepcionado em algum momento da sua vida com seu pai. Pode ser numa briga, pode ser que ele fez uma promessa e não conseguiu cumprir, mas nós como cristãos temos a promessa que Jesus irá voltar. E na Bíblia a gente vê vários exemplos disso, de promessas que ele prometeu e ele cumpriu. E não será diferente. Jesus está voltando. A gente vê que os dias estão passando e ele está mais próximo. Pode ser que seja nessa geração, pode ser que seja na futura, mas ele não fez a promessa que um dia ia voltar. Na vida, a gente vai ter muitas decepções. Pode ser de pai, de mãe, de amigo, de qualquer pessoa. Infelizmente somos falhos, mas felizmente não agradaremos muitas pessoas não vão nos agradar, mas Deus é um Deus que não decepciona. E como eu disse no começo, às vezes ele vai falar um não para você. Às vezes ele vai falar, filho, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes muitas pessoas falam, a Bíblia proíbe a gente de fazer tudo. Não. Quando Deus fala não, é para nos proteger, é porque Ele nos ama. E o último verso que eu gostaria de abrir é em Apocalipse 21,
versículo, vamos ler do 3 ao 7. Apocalipse 21, 3 ao 7 diz assim: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugarão dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Esse verso é muito bonito. Eu acho, da Bíblia. É um verso que minha mãe gostava muito. Se eu não me engano, acho que ela sabia recitar de cor esse verso. Porque é a promessa que Deus faz pra gente, que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, já não vai haver mais preocupação, não vai haver mais dor e não mais tristeza. Esse sermão é curto, é simples, mas eu espero que vocês comecem essa semana com esse pensamento. Que mesmo se você não teve um relacionamento bom com seu pai, ou com sua mãe, ou enfim, com alguém que te criou, você saiba que você tem um Deus, que Ele disciplina, que Ele se preocupa, que Ele ama e que Ele se preocupa sempre com a gente. E que Ele vai estar disposto 24 horas para nós. Que se a gente tem um relacionamento complicado, que a gente talvez não consiga se chegar a Ele fala na palavra que se a gente buscar, a gente acha. E fala um verso que eu não lembro exatamente o livro, mas fala: buscareis, né? E me acharão se me buscarem de todo o coração. Então, que você possa estar com o coração disposto para receber Deus na vida de vocês durante essa semana, durante até a volta de Jesus. Amém. E que talvez o abraço que você não deu no seu pai ou em alguém que você não tem hoje, pode ter certeza que Deus vai dar um abraço na eternidade. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder.
por o Senhor ter me ajudado até aqui, que a mensagem possa ter de encontro com cada um aqui essa noite, que apesar das dificuldades, das ausências e das faltas que a gente teve na vida, que a gente possa se lembrar que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos protege, que nos ama e que é o Deus que não decepciona. Que a gente possa entender os sims e os nãos que o Senhor nos dá. Que a gente possa retribuir o nosso amor, o seu amor como bons filhos. E que a gente possa, nessa semana, até que o Senhor volte, ter um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada pai, ou a cada mãe também, que criou e é na educação dos filhos. E que o Senhor possa abençoar a igreja, os irmãos, e que a gente possa estar preparado para a sua volta. É tudo que eu te peço, agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.